Bom dia, galerinha, tudo bem? Terceirão, cursinho. Tá muito difícil ficar dando essas aulas aqui sem ter vocês presenciais. É muito ruim, é muito difícil porque a gente interage, a gente dá risada, vocês fazem perguntas, eu pergunto para vocês. Mas, enfim, a gente tem que dar essa aula e é uma aula muito mecânica, fria. E, assim, chega a dar uma depressão na gente. Mas vamos lá, certo? Eu estou pensando em vocês, cada um de vocês olhando para a câmera agora, para o celular, para o computador e tal, e prestando atenção na aula que eu vou dar. É um conteúdo simples, é um conteúdo até fácil para vocês. Ele está na última aula da primeira apostila, que é o português B, e a aula 4, que é o processo de formação de palavras, certo? Então, vamos lá. Processo de formação de palavras. Então, nós temos uma língua portuguesa, e ela vem de várias ramificações, de várias línguas estrangeiras, vem do latim, vem do grego, nós temos a língua tupi-guarani, nós temos várias influências para formatar a nossa língua. Além disso, nós temos prefixos gregos, prefixos latinos, e essas palavras vão sendo criadas e aumentadas, e assim a gente vai fazendo o nosso rico vocabulário da língua portuguesa. Então, o processo de formação de palavras, a estrutura de cada palavra, ela tem um morfema. Então, cada pedaço dessa palavra que tenha significado, que tenha sentido, é chamado de morfema. Então, o morfema, na verdade, é o elemento principal mórfico, é o elemento que forma essa palavra. Entre os elementos morfemas que formam essa palavra, nós temos o radical, nós temos os afixos e nós temos as desinências. Então, o que seria o radical? O radical praticamente é o morfema que sustenta a maior estrutura, o significado de uma palavra. Geralmente ele não vai ser modificado, ele mantém a sua estrutura. E o que vai sendo colocado nesse morfema radical são os afixos, geralmente um prefixo, geralmente um sufixo, ou então uma desinência, e vai sendo colocado no radical. Então, o que seria o radical da palavra? É o que deu, como se fosse a palavra primitiva. A partir desse pedaço, desse morfema, cria-se outras palavras da língua portuguesa. Eu vou usar como exemplo para vocês a palavra sal, certo? A palavra sal. A partir do radical sal, eu vou criar, então, outras palavras, outro processo de formação. Percebe que o radical continua. E eu coloco junto com esse radical, eu vou fazer a palavra salgado. Olha só. Salgado. Eu coloquei essa palavra, esse afixo, junto com o radical. Então, manteve-se o radical, só que agora a palavra ganhou um pedaço que é outro morfema, passou a ser uma outra palavra. Então, eu saio da palavra sal, simplesmente, e passo para uma palavra salgada. Eu saio de um substantivo e caio num adjetivo. Então, esses processos de formação de palavras, nós vamos pegando um radical, que é a estrutura básica, que é o morfema básico da palavra, e eu vou colocando outros morfemas. Por exemplo, a palavra pedra, certo? Pedra. Eu pego o radical da palavra, geralmente o radical termina numa consoante. A partir desse radical, eu construo outras palavras. Eu posso construir a palavra pedraria, eu posso construir a palavra pedregulho, e assim tantas outras. Pedreiro, a partir do radical pedra, ou então tira-se o A, eu tenho aqui o radical. Então, o radical da palavra é o primeiro morfema, é como se fosse a palavra que deu origem, é o morfema que deu origem a tantas outras palavras que vai ser o processo de construção a partir dela. Então, esse é o radical, a palavra fixa, o pedaço fixo de cada palavra. Daí vem os afixos. Quais seriam os afixos? Nós temos dois afixos. Nós temos o afixo que é chamado de prefixo, e nós temos o sufixo. Então, quando eu pego um radical e eu coloco nesse radical um prefixo ou um sufixo, eu estou fazendo uma outra palavra, eu estou fazendo um processo de formação com alguns desses morfemas aqui. Por exemplo, a palavra, vou pegar um outro aqui, vou pegar a palavra feliz, por exemplo, ó, feliz.
certo? A partir dessa palavra feliz, eu coloco um prefixo in, que quer dizer não. Pronto, eu fiz um infeliz a partir de um prefixo. Eu posso colocar também um sufixo. Eu vou pegar a palavra feliz e vou fazer a palavra felicidade. Daí você pode falar assim, nossa, professora, mas esse Z aqui, esse Z cai, certo? E fica a palavra felicidade. Pronto, eu construí uma palavra com um sufixo a partir do radical feliz. Então, eu coloco antes, seria um prefixo, após você tem o sufixo. Isso são chamados de afixos. Então, radical, a palavra base, o morfema base, e daí você constrói a partir de afixos, prefixo ou sufixo. E as desinências? Pessoal, a desinência ela é usada em dois casos, ou elas são usadas em dois casos. Nós temos as desinências nominais, e nós temos as desinências verbais. Então, olha só, nominais, você já sabe muito bem o que é nome. Sempre que a gente fala nome, você já remete você a um substantivo, geralmente um substantivo, mas pode ser um adjetivo também, pode ser um pronome também. Não pode ser verbo, certo? Então, desinência nominal. Eu pego a palavra menino. Olha o radical aqui, ó. Menino é o radical. E eu coloco a desinência. Eu coloco a desinência o e coloco uma desinência s. Então, o que seria uma desinência nominal? A desinência nominal, ela está ligada ao gênero e ao número. Então, eu tenho uma desinência nominal, gênero masculino e número plural. Feito? Então, olha só. O radical, esse aqui. A desinência de gênero masculino e a desinência do número plural. Muito bem. Desinência, então, nominal vai ser gênero e número. Quando que eu tiver a desinência verbal? A desinência verbal é quando ela vai me dar o tempo, a pessoa e o modo verbal. Por exemplo, vou pegar um verbo aqui, ó. Amávamos. A partir desse radical, qual que seria o radical do verbo? O radical seria aqui, ó. Radical. Daí eu tenho uma desinência aqui e eu tenho outra desinência aqui. Como que eu sei que esse verbo está na primeira pessoa do plural? Como que eu sei que esse verbo está no modo indicativo? E como que eu sei que esse verbo é do pretérito imperfeito? Por causa das desinências. Amávamos. Vá. Essa desinência aqui, ela é chamada de desinência, tempo, certo? E modo. Modo temporal. Deixa eu fazer o contrário aqui para ficar mais fácil para você gravar. Ela é chamada de desinência, modo temporal. Eu sei que ela está no modo indicativo e no pretérito imperfeito. E o que seria o mos? O mos me dá a desinência de pessoa. Então, aqui é uma desinência de pessoa, no caso, nós. Então, repetindo para vocês. Todo radical, a partir de um radical do morfema básico da palavra, a base de maior significado, eu incluo nela afixos, que são prefixos ou sufixos, ou eu coloco desinências. As desinências vão me dar o gênero e o gênero e o número, e o verbo vai me dar o tempo, o modo e a pessoa. Ficou claro até aí? Bem simples, certo? Então, isso aqui é a base da estrutura de uma palavra. A partir disso daqui, nós vamos, então, para a formação de palavras que se divide em duas. Nós temos uma chamada de composição e a outra chamada de derivação. Quando que uma palavra passa por um processo de composição e quando que vai para um processo de derivação. Então, vamos para o primeiro aqui, que é a composição. O processo de composição, você vai ver depois que eu já coloquei aqui no quadro, são várias formas. Eu vou compor essa palavra. Então, a primeira, prefixação. Além da prefixação, gente, deixa eu colocar outro nome aqui, que às vezes aparece como prefixal.
prefixal. Porque, de repente, você que está indo para um vestibular e tal, aparece prefixação ou então composição prefixal. É a mesma coisa. Como nós vimos, ó, é um afixo, agora é um prefixo. Então, eu coloco a palavra alma, e coloco a palavra... Deixa eu pegar uma outra aqui. Se eu vou falar desalmado, daí vou ter que colocar outra também. Vou colocar a palavra capaz. Olha só. Capaz. Certo? E eu vou colocar um prefixo nessa palavra. Eu vou colocar a palavra incapaz, que é o não também. Pronto. Qual é a formação dessa palavra? É uma composição por prefixação ou prefixal. Eu tenho o radical aqui, certo? O radical dela está aqui. E eu tenho um prefixo. Se eu pegar a palavra, deixa eu ver uma outra aqui, a palavra, pegar mesmo a outra que eu falei ali para você, a feliz, ó, infeliz. Eu vou pegar a palavra moral, e coloco amoral, imoral. Então, olha os prefixos que eu estou usando nas palavras. Eu estou fazendo, então, uma composição por prefixação ou prefixal. Sempre que houver, então, os prefixos gregos, latinos, que significa alguma coisa, tem o significado, porque o a você sabe que é sempre não, o i também é sempre não, você tem, então, uma formação prefixal, certo? A sufixação, ou então sufixal, ela vai ser, então, agora um sufixo. Atenta pelo seguinte, gente, geralmente, o prefixo, ele vem escrito assim, ó. Por exemplo, o prefixo des, aparece assim numa prova. O prefixo i, aparece assim, certo? Este if que vem depois, essa travessão, significa que é um prefixo. O sufixo virá assim, ó. Por exemplo, vou colocar o prefixo mente, o sufixo mente, o sufixo oso, certo? Olha só. Sempre virá na frente dele, é marcado assim, com esse hífen aqui, certo? Então, vamos lá. Eu vou pegar a palavra, então, que eu tinha colocado ali, a palavra alma. Peguei a palavra alma, o radical está aqui, e eu falo a palavra... Por que eu estou com a palavra alma? Eu quero a palavra alma lá, ó. Eu estou com essa palavra alma desde a hora que eu comecei a pensar na aula de vocês. Alguma coisa, né, gente? Acho que alguma coisa desse coronavírus aí que já está... nessa situação. Deixa eu pegar a palavra, de novo, a palavra capaz. Certo? Palavra capaz. E eu vou colocar um sufixo, vai ficar capacidade. Percebe que aconteceu a mesma coisa com felicidade. Esse Z aqui, ele muda para um C. Capacidade. A palavra, o radical capaz, eu coloquei um sufixo, idade. E esse capaz virou a palavra capacidade. Amigo, amizade. Olha, mesma coisa. Aqui também há uma alteração da palavra, amizade. Toda a origem da palavra, então você faz o Z, ele entra no lugar do G e faz amizade. Mas o radical é o amigo, e aqui eu tenho o sufixo, certo? Então, eu tenho uma formação sufixal e uma formação prefixal. Muito simples, muito tranquilo. Agora sim, prefixal e sufixal. Aqui que você tem que tomar mais cuidado, porque essas duas aqui, ó, tanto a prefixal e sufixal como a parasintética, elas causam alguma dúvida. Então, elas são parecidas, então preste atenção qual o detalhe delas para diferenciá-las, tá? A prefixal e a sufixal, ela acontece numa palavra, vem os dois ao mesmo tempo, só que são independentes. Eu não preciso dos dois ao mesmo tempo. Deixa eu pegar aqui um exemplo para vocês melhores, porque eu estou pondo sempre os mesmos. E eu fiz uma relação aqui de umas palavras para vocês. Olha só. Vamos lá. A palavra discreta. Melhorou. Melhora assim, tá? A palavra quietude. Os exemplos melhores aqui. Quieto. Deixa eu mudar aqui. Discreta e quieto. Muito bem. Eu tenho duas palavras aqui, os dois radicais estão aqui, ó, que é o discreto e é o quieto.
A partir desse radical, eu vou criar uma outra palavra. Eu posso escrever a palavra in, ao mesmo tempo, ó, prefixo, indiscretamente. Muito bem. E aqui, ó, no quieto, então, só preste atenção. Eu coloquei um prefixo e coloquei um sufixo. Agora eu vou colocar aqui também inquietude. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro para vocês. Olha só. Essas duas palavras que eu criei aqui, eu coloquei ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Só que eles são independentes. Eu não preciso dos dois para que você, ao mesmo tempo, simultaneamente, eles existem sem um ou sem o outro. Existe a palavra indiscreta. Pronto. Existe a palavra discretamente. Pronto. Então, existe a palavra sem um ou sem o outro. Quando isso acontecer, eu posso tirar este ou este, e a palavra existe, ela é prefixal e sufixal. Mesma coisa esse daqui, ó. Só lembrando o que é quietude. Quietude é paz, é tranquilidade, calma, certo? Inquieto, existe inquieto e existe quietude. Quietude, então, quer dizer tranquilidade, calmaria. Existem as duas palavras. Se existem as duas palavras sem um e sem o outro, é porque essa formação é prefixal e sufixal. Beleza? Claro até aqui? Muito bem. Daí vamos para outra agora que eu falei para vocês, a parasintética. A parasintética, gente, a diferença da prefixal e sufixal, que ela também precisa de um prefixo e um sufixo. A diferença é que ela precisa dos dois simultaneamente. Se eu tirar um deles, um dos elementos, um dos afixos, essa palavra inexiste. Então, eu preciso automaticamente, simultaneamente, dos dois. Por exemplo, vou pegar o substantivo noite. Noite. E a partir deste radical, deste substantivo noite, vamos montar a palavra, o verbo anoitecer. Daí eu coloco o a e o ser. Olha só, coloquei um sufixo e um prefixo. Só que se eu tirar um deles, a palavra não existe. Não existe noitecer. Se não existe noitecer, essa palavra ela é parasintética. Então, a parasintética automaticamente precisa, eles são simultâneos ao mesmo tempo. O contrário da prefixal e sufixal, que ela existe com um ou com o outro. Então, bem tranquilo. Deixa eu ver mais um exemplo para vocês aqui de parasintética, que ela é bem... Geralmente é verbo, tá? Olha só a outra parasintética. Vou pegar a palavra gaveta. Gaveta. Certo? A partir da palavra gaveta, eu vou escrever o verbo engavetar. Olha só, eu preciso disso daqui e eu preciso do prefixo e do sufixo. Então, ao mesmo tempo, precisa aparecer o R e precisa aparecer o em. Eu preciso de um prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Não esqueça dessa palavrinha parasintética. Eles são necessários, então eles precisam ser colocados juntos, ao mesmo tempo, de uma forma, então, simultânea. E esse daqui não. Ficou claro? Fácil, né? É um conteúdo bem tranquilo. Então, prefixal e sufixal e a parasintética. Vamos para a próxima agora, que é a regressiva. Olha só, a regressiva. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui para vocês, a regressiva. E já explico para vocês. Vou pegar o mergulhar. Vou pegar a palavra caminhar. Perceba que eu estou pegando verbos, tá? Vou pegar a palavra viver. Muito bem, tá ótimo isso daqui. Eu peguei 3 verbos: mergulhar, caminhar e viver. E eu vou transformar esses verbos aqui em um substantivo. Então, qual seria a formação de palavras? Regressiva é quando eu saio de um verbo e vou para um substantivo. Qual que é o substantivo? Mergulhar, mergulho.
mergulho. Gente, não é o verbo eu mergulho, tá? É o mergulho. O mergulho. Ele vai ter que aparecer para você numa prova de vestibular como substantivo. Se for como substantivo, essa palavra, a formação dessa palavra é regressiva, certo? De um verbo transformou em um substantivo. Caminhar, caminho, caminho, o caminho, viver, vida, e assim por diante, morrer, morte e tal. Eu saio de um verbo e vou para um substantivo. Essa é a formação de palavras chamada-se regressiva. Lembre-se que está dentro da formação por composição. Então, a formação por composição, prefixal, sufixal, prefixal e sufixal juntos, parasintética e daí a regressiva. E agora a imprópria. Gente, a imprópria, fique muito de olho nisso daqui, certo? Aqui requer um pouquinho mais de conhecimento seu das classes gramaticais. Você só vai percebê-la dentro de um texto. Ou então eles terão que colocar pelo menos o artigo na frente. Porque a palavra sozinha, dificilmente você, nossa, a palavra sozinha vai ser o quê? Por exemplo, vou colocar a palavra isto. Se eu coloco a palavra isto, você vai falar, nossa, isto eu sei o que é. Isto é um pronome demonstrativo, segunda pessoa e tal. Muito bem, isto. Só que agora, dentro de um texto, você sabe que é um pronome, e eu vou jogar dentro de um texto e vai ganhar uma outra classe gramatical. Lembrando, quais são as classes gramaticais? 10 classes, certo? 10 classes. Todas as palavras da língua portuguesa pertencem a uma classe gramatical. Quando eu pego essa palavra e jogo para o texto, se ela perder a classe gramatical, ela passa a assumir outra classe, é porque eu tenho uma formação imprópria. Por exemplo, se eu falo para você a palavra viver. Ah, viver eu sei o que é um verbo. Verbo intransitivo, verbo viver. Muito bem. Agora eu vou colocar dentro de um texto. Esse verbo passa a ter uma outra classe gramatical. A partir desse momento, você tem uma formação imprópria. Por exemplo, vamos ali com o verbo viver. E você faz assim, ó. O meu viver. Olha só, ele mantém a estrutura dele. Olha o verbo aqui. O meu viver é lindo. Né, gente? Vamos jogar para cima essa vida. O meu viver é lindo. Olha o que acontece aqui, ó. Eu peguei a palavra viver, que sozinho ele é um verbo, e joguei dentro do texto. Dentro do texto, todas as palavras, agora pare um pouquinho, preste bem atenção no que eu vou dizer. Todas as palavras da língua portuguesa, a partir do momento que você coloca um artigo na frente, essa palavra passa a ser um substantivo ou substantivada. Porque o artigo o, a, um, uma, no singular ou no plural, ele antecede a um substantivo. Então, se eu coloquei aqui, ó, o meu viver, ou então meu viver, eu coloquei um pronome, eu estou substantivando essa palavra. Então, seria o quê? A minha vida, tudo bem, é um substantivo, mas em vez de eu usar a minha vida é linda, eu usei o verbo. E quando eu trago o verbo, essa palavra aqui passou a ser um substantivo. Então, quando eu transfiro a classe gramatical original dele para uma outra classe gramatical, sai de um verbo para um substantivo, eu criei uma classe, uma formação, então, imprópria. Eu transferi a classe gramatical. É por isso que o porquê, só fazendo essa observação aqui para vocês, ó, por que porquê junto? Porque junto tem acento esse porquê. Por que esse porquê tem acento? Porque você pode reparar, todas as vezes que aparecer esse porquê junto com o acento, é porque esse porquê deixou de ser uma conjunção, deixou de ser um pronome interrogativo, passou a ser o quê? Um substantivo. Substantivo. E quando que isso acontece? Porque na frente dele vai ter ou um artigo ou um pronome. Então, por exemplo, dentro da frase, quero saber, olha só, o porquê, junto com o acento de sua falta. Muito bem.
eu peguei esse porquê, essa palavrinha que não é substantivo, e eu transformei em um substantivo. Então, marca ele junto com o acento. O único local que eu posso, o único momento, a única escrita que eu posso juntá-lo e colocar acento é quando ele vier determinado. Ele virá com um pronome ou ele virá com um artigo. Isso daqui é uma construção, é uma formação de palavra imprópria. Eu peguei e transformei o porquê em um substantivo. Eu transformei o viver, que é um verbo, em um substantivo. O isto. Para mim, você é isto. Olha o que eu fiz. Para mim, você é isto. Verbo de ligação, você é isto. Eu estou te dando uma qualidade, eu transformei o isto em um adjetivo, uma formação imprópria. Deixa eu escrever aqui para vocês. Olha só, deixa eu fazer aqui em cima para vocês. Para mim, você é isto. Certo? Vou dizer ainda, mas olha bem essa palavrinha aqui, ó. O que é isto dentro da gramática? Um pronome demonstrativo e tal. Dentro do texto, você, análise sintática, sujeito, é, verbo de ligação, isso daqui é um predicativo. Predicativo. Todo predicativo ele é montado por um adjetivo. Olha o que aconteceu. Eu peguei o pronome, transformei em um adjetivo, uma construção, uma estrutura de frase, que eu fiz uma mudança de classe gramatical. Mudou a classe gramatical, nós temos uma formação, uma estrutura imprópria. Certo? Então, vamos lá. Antes da gente começar na composição. Quando que eu tenho uma composição? Prefixação, quando eu coloco o prefixo só na frente. Sufixal, está aqui. Sufixal, quando eu coloco um sufixo após o radical, eu tenho a formação sufixal. Prefixal e sufixal, quando eu coloco os dois ao mesmo tempo, mas eu posso tirar um e a palavra não perde o sentido. Parasintética, quando eu preciso dos dois afixos simultaneamente. Parasintética. Regressiva, quando eu saio de um verbo para um substantivo, eu tenho uma redução da palavra mergulhar para o mergulho. E quando é imprópria, quando eu mudo a classe gramatical dentro de um texto. É complicado você, essa formação imprópria, estar fora de um texto, porque é no texto que ele vai mudar a classe gramatical dele. Feito? Então, vamos lá. Nenhuma pergunta? Beleza. Composição. Vamos lá para a nossa composição. A composição, gente, olha só, ela se divide em justaposição, aglutinação, abreviação, onomatopeia, ou então tem um nominho diferente aqui, que é reduplicação, já vamos ver. Ou ela vai ser, então, o hibridismo, certo? Então, vamos para a justaposição. A diferença, gente, da composição, vamos primeiro entender bem a diferença da composição para a derivação. A composição, geralmente, nós colocamos prefixos. Prefixos de negação, prefixos de um sufixo também de advérbio, um sufixo de adjetivo, e nós vamos colocando os prefixos e sufixos. Esta formação aqui, composição, nós pegamos palavras que têm sentidos próprios, que têm significado sozinha. Por exemplo, deixa eu deixar mais claro para vocês. Quer ver? Deixa eu passar aqui. Apagar aqui para deixar isso mais claro. Para não ter dúvida. É complicado quando a aula é assim, porque eu tenho certeza que alguém levantaria a mão para perguntar isso daí. Olha só, se eu pego o prefixo, por exemplo, des, sozinha essa palavra aqui, esse pedaço aqui, esse morfema, não tem significado. Então, isso daqui é um prefixo. Prefixo. Certo? Prefixo. Daí eu coloco desfazer. Muito bem. Eu construí uma palavra e essa palavra é uma composição. A partir de um prefixo eu fiz, mas ele sozinho não tem significado. Agora, a composição são palavras que têm sentido. Eu junto essas palavras. Por exemplo, eu pego a palavra, o verbo por. Eu pego a preposição de. E eu pego, por. E pego a palavra sol. Está vendo? Essas palavras têm significado. O verbo por, a preposição de com o artigo o,
A palavra sol, sozinha tem o significado. A partir dessas 3 palavras, eu crio uma outra palavra, pôr do sol. Pronto, eu criei uma outra palavra, montei uma outra palavra a partir de palavras que têm o significado. Por isso que nós vamos para a composição. Então, a composição é quando a gente pega palavras que elas sozinhas, separadas, têm significado. Por exemplo, bio, metro, essas palavras têm significado sozinhas. E quando elas se juntam, elas criam uma terceira palavra. Vamos lá, então? A primeira que nós temos aqui é a justaposição. Como a palavra está falando, ó, justa posição, significa que eu vou pegar 2 ou mais palavras e vou juntá-las. Elas simplesmente se juntam, e é isso mesmo que acontece. Há uma junção, elas se juntam. A partir do momento que elas se juntam, elas não podem perder elemento nenhum. Elas não podem perder nem som, nem elemento gráfico, elas simplesmente se encostam. Por exemplo, a palavra passa com a palavra tempo. E mais uma coisa, pode ter hífen ou não, certo? E eu vou juntar as duas, passa, tempo. Pronto, eu fiz uma formação por composição chamada justaposição. Não perdeu nenhum elemento e eu criei a partir do verbo passar, a partir do substantivo tempo, eu criei o substantivo passatempo. Você pode pegar o verbo guardar, olha só, guardar, guarda, certo? O verbo guardar, guarda mais roupa. E eu vou juntar essas palavras, guarda, roupa, um substantivo. Olha um macete para você aqui, ó, do terceiro. Ou do cursinho, justa posição é uma justa posição. Eu juntei a palavra, eu falo eu, por modo de dizer, claro, a linguagem, a gramática, a estrutura da língua, justa posição. Elas simplesmente se juntaram. Então, a própria palavra justa posição já te dá o que é. Justa posição, 2 palavras que têm sentido, junta-se e cria-se uma terceira palavra. Ou então, forma-se uma terceira palavra. Certo? Agora, olha essa daqui, a número 2, aglutinação. Até a palavra, né, aglutinado, aglutinação, significa que algum elemento você vai perder quando você montar a palavra a partir de 2. Então, eu tenho 2 palavras e vou montar agora uma terceira. Eu vou perder algum elemento. E daí vem umas palavras interessantes que a gente usa na língua portuguesa. Qual a origem desta palavra? Por que nós usamos esta palavra? Eu pego a palavra vinho, certo? E eu pego a palavra, ou então, a palavra Acre. Né? Acre, o estado do Acre. Acre quer dizer azedo, certo? Então, olha só. A partir dessas 2 palavras, eu vou criar a palavra vinagre. Então, vinagre veio da palavra vinho com a palavra acre, vinagre. Eu tive uma aglutinação, olha quantos elementos se perderam. Uma palavra muito conhecida por nós, que é a palavra em, mais boa, e mais a palavra hora. E nós vamos para a palavra que nós usamos muito, que é a palavra embora. Embora. Em mais boa, mais hora. Você percebe que você vai perdendo elementos, você vai perdendo fonética. Algum elemento da palavra de origem, ou de alguma palavra de origem, houve uma modificação. A outra, ó, filho, mais de e mais algo. Percebe que todas as palavras que eu estou colocando aqui agora, no exemplo da composição, elas têm sentido sozinhas. Então, por isso que ela é uma composição. E eu falo fidalgo. Fidalgo que a gente usa tanto quando estamos estudando a Idade Média e tal, fidalgo. O que era um fidalgo? Era filho de algo, era alguém muito importante e tal. Essa palavra foi mudando. Lembrando a vocês, a língua ela é dinâmica, ela vai passando por alterações, composições, estruturas, modificações. A gente está num mundo globalizado. Olha o quanto da nossa linguagem falada hoje vem da linguagem do estrangeirismo. Já faz parte, essas linguagens fazem parte do nosso vocabulário,
são palavras que vão se construindo, vão se formando, e nós começamos a fazer o uso dessa linguagem. Então, a linguagem é extremamente dinâmica. Um exemplo muito bom, se você pegar uma literatura bem arcaica, mais antiga, você vai ver que tem o vossa mercê. O vossa mercê, depois vem vós mercê, vem o você. Então, você percebe como a linguagem vai se modificando. Então, essas linguagens que nós usamos, elas vieram de outras linguagens e foram passando por transformações. Então, filho de algo, fidalgo, embora vinagre. Resumindo para você, sempre que houver perda de algum elemento, perda geralmente de som, perda de estrutura da palavra que deu origem, ou de uma delas, nós temos uma aglutinação. Bem tranquilo. E a outra é a abreviação. A abreviação, gente, nós usamos muito. Nós estamos vivendo assim, uma era extremamente, a linguagem muito rápida. Nós estamos diminuindo o tamanho da palavra, a comunicação tem que ser mais dinâmica. E nós vamos adotando na nossa linguagem muita abreviação. Então, dificilmente você vai encontrar, até se você ouvir uma pessoa falar assim, eu comprei uma motocicleta, você vai falar, opa, essa pessoa no mínimo tem quantos anos? Então, aí já vem para variações linguísticas, né, que já é de época, quantos anos tem essa pessoa. Motocicleta, ninguém mais fala, eu comprei uma motocicleta. Eu comprei, ou então, pneumático, vou trocar o pneumático. Pneumático é pneu. Olha o quanto que nós vamos abreviando as palavras. E dentro do nosso vocabulário, nós usamos, por exemplo, vou usar o primeiro modelo, moto, para motocicleta. Nós usamos cine, para cinema. Usamos foto. Imagina alguém falando assim, vamos tirar uma fotografia. Fotografia quase não se usa mais, usa-se foto, né? Hoje é selfie, né? Já quase nem se usa mais a foto. Aí já seria estrangeirismo, tá? Mas olha, moto, cine, foto, e nós vamos abreviando as palavras, e ela vai fazendo parte da nossa linguagem. Então, ela continua sendo uma composição, só que agora uma composição por abreviação. Moto, cine, foto. Daí tem também as abreviações, tipo isso daqui, ó. ONU. Pronto, ONU. Eu abreviei a palavra, eu estou usando as iniciais da palavra. É uma forma da gente diminuir a quantidade de coisas que a gente tem para dizer, deixar a linguagem mais dinâmica. Então, eu vou pagar o IPVA, isso daqui é o IPTU, isso daqui é para imposto, a gente usa muito isso daí, muito as abreviaturas, e você usa a abreviatura em vez de usar o nome completo daquilo ali. PIS, PASEP. Então, são formas da gente se comunicar usando abreviações, certo? E agora nós vamos para essa daqui, ó. Onomatopeia ou reduplicação. A reduplicação, gente, são palavras que elas repetem o som dela. Por exemplo, ela fica um som parecido. Você pega a palavra ping, olha só, ping, pong. Por que ela é classificada também como onomatopeia? Esse nome que deu nome para o ping-pong, tal, para esse esporte, tal, mais comum, mais coloquial, na verdade, quase o barulhinho da bola, ping-pong. Então, são palavras que se repetem quase o som, o mesmo som. Daí tem o tic-tac, tic-tac, certo? Olha só, som, barulho, ou som de algum instrumento, de algum objeto e tal. Deixa eu ver mais alguns exemplos aqui para vocês de onomatopeia. Olha uma outra aqui. Essa daqui é bem legal. Bem legal. Olha só. Bombom, certo? Então, ela é chamada de reduplicação. Você reduplica o som, olha, bombom. As duas palavras, onomatopeias, quase o barulho, o som, e reduplicação, o mesmo som da palavra, praticamente, que se repete, tá? Então, nós temos uma composição por onomatopeia ou reduplicação, certo? E daí nós chegamos na última aqui, que é o hibridismo. Na língua portuguesa, foi a primeira coisa que eu falei ali para vocês. A língua portuguesa, ela traz, nós temos essa variante de linguagem. A variante linguística nossa é muito grande, ela é muito ampla, pela própria formação do nosso país. Então, nós temos a origem do Brasil, já uma língua indígena, daí nós tivemos a linguagem que veio da Europa, nós tivemos a linguagem dos africanos, que é uma diversidade também da linguagem africana, nós tivemos uma diversidade da linguagem
dos europeus, então que chegam no Brasil trazendo essa riqueza de linguagem. Então, a nossa língua portuguesa, ela tem muitas formações de palavras que vêm de línguas diferentes. A mesma palavra a palavra que você usa, ela veio do latim e do grego, então são radicais diferentes. Por isso a palavra hibridismo, quer dizer, dois. Então, ela vem de duas origens. Por exemplo, vou pegar uma palavra que veio do árabe, mais uma palavra que veio do grego. Olha só. Então, eu pego a língua árabe e a língua grega, e eu escrevo a palavra, deixa eu pegar um pincel aqui de outra cor, e eu consigo escrever uma palavra que nós usamos muito, álcool. Álcool é árabe, certo? Alcoômetro. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Olha a construção dessa palavra. Álcool é uma palavra que vem do árabe, certo? E metro vem do grego. Deixa eu só colocar o acento aqui. Alcoômetro. Então, eu tenho uma palavra que a origem dela é grego e árabe. Outra palavra, por exemplo, tele, mais a palavra visão. Olha que interessante, que vai dar a palavra televisão. A palavra televisão, ela vem grego e latim. Então, eu tenho duas origens diferentes. A palavra sociologia. Não tem muitas palavras não, tá? Deixa eu até copiar aqui algumas mais que eu trouxe para vocês. Burocracia. Então, olha só. Eu tenho aqui a palavra sócio e logia, eu tenho a palavra o latim, mais grego, tá? Buro é francês, e cracia, você já sabe, grego. Então, assim, gente, preste atenção, quando a palavra vier da mesma origem, a mesma origem não é o hibridismo. Então, eu tenho palavras formadas por radicais latinos, os dois são latinos, os dois são gregos. O hibridismo acontece, essa composição, quando eu pego uma palavra, um radical árabe com um grego, grego com latim, latim com grego, um francês com grego, são origens diferentes. A partir do momento que eu tenho origens diferentes, eu tenho uma construção de palavras chamada de hibridismo. Palavras, então, de origens de línguas diferentes da nossa. Eu trouxe, acho que é um do alemão aqui, deixa eu colocar um alemão aqui para vocês, vamos ver se aparece aqui. Ai, que pena, eu queria uma palavra que tem alemão, não me lembro agora, mas tem uma palavra que nós não usamos muito a origem vinda do alemão, a gente usa muito o grego e o latim, tá? Depois eu lembrar para vocês na aula, na próxima aula eu trago para vocês também. Então, isso daqui. O último que ficou faltando, que eu comentei bastante com vocês, é o estrangeirismo. O estrangeirismo nós usamos demais na nossa língua portuguesa. E não só na língua portuguesa, o estrangeirismo, principalmente por causa da internet. Então, faz parte do nosso vocabulário. Ninguém fala, por exemplo, site, a própria palavra internet, on, tá off. Você usa muitas delivery, quantas palavras da língua inglesa, principalmente, claro, o inglês praticamente domina, nós usamos na nossa linguagem, e isso não é erro, isso é a difusão de toda a língua estrangeira, a língua principalmente da internet, em todo o mundo. Então, o estrangeirismo faz parte do nosso idioma. Só fazendo um parêntese, cuidado para você não usar o estrangeirismo numa redação, quando você tem a palavra em língua portuguesa. Então, por exemplo, é claro que você vai usar site, de acordo com o site, você não vai falar sítio. De acordo com o site, lógico que você vai usar a palavra na língua inglesa. Mas, por exemplo, se você tem a palavra estresse, não precisa você usar estresse, certo? Use a palavra na língua portuguesa, isso quando você está fazendo uma redação. Priorize o uso da língua portuguesa.
e não a língua estrangeira. Se você está fazendo uma redação, claro, vestibular e tal, priorize a nossa língua, se tem a língua em português também, a palavra em português. Certinho? Então, você vai pegar ali na apostila, a aula 4. Se você perceber, a aula 4, ela só começa esse assunto. Depois, a aula 5, a aula 6, ela continua com o conteúdo que nós estamos vendo aqui. Eu acabei passando tudo para vocês. A aula 4, ela vai até ali na derivação e tal, mas eu já preferi passar todo o conteúdo para vocês, porque a gente perdeu muita aula, assim vocês vão pegando todo esse conteúdo. Então, é formação, processo de formação de palavras. Certo, turma? É muito complicado dar aula assim, eu sei que teria um monte de exemplos, e vocês é uma turma que participa bastante. Estou com muita saudade de vocês e espero vê-los logo, certo? Beijo. Até a próxima.